Quanto ao teatro absurdo, não. Isso nunca foi uma referência nossa. A gente trabalha, assim, a gente se conheceu em 99, a gente tinha acabado de entrar na faculdade, eu tinha 19 anos e tinha 18, né? 17. E a gente nunca tinha escrito nada, nem a gente gostava de filme, a gente tinha um gosto por filme de terror específico, assim, em relação às outras pessoas da nossa turma. E a gente começou a trabalhar junto já naquele primeiro ano, escrevendo coisas juntos. Então a gente, na verdade, nunca parou, a gente foi aprendendo na prática mesmo. Óbvio que a gente teve a experiência da faculdade, que foi muito intensa. A gente fez muitos exercícios práticos e teóricos de roteiro ao longo da faculdade. No terceiro ano a gente teve uma experiência magnífica, que eram os exercícios, chamados exercícios em 16mm, que todo mundo dirigia um, mas nas outras funções todo mundo se revezava. Então a gente passou por tudo, a gente passou pela fotografia, passou por produção, roteiro, montagem. Então a gente teve uma experiência bastante completa, assim. Eu me especializei em fotografia e roteiro, a Ju se especializou em roteiro, montagem e som. Mas ao mesmo tempo não tinha especialização em direção, uma opção que não existia. A gente precisava escolher um caminho e a gente foi pelo que a gente sentia que era a nossa identificação maior naquele momento. Mas a gente gostava muito de escrever e dirigir, era o que a gente mais gostava, assim, como vontade artística naquele momento. E aí foi isso, a gente foi ganhando na prática, descobrindo na verdade o que a gente gostava de escrever, os temas que a gente gostava de trabalhar. E a gente começou a gente mesmo a reconhecer, as nossas histórias são todas meio universo familiar, classe média, que na verdade é a nossa família, assim, a nossa vida, né? A gente tira muito da nossa experiência de vida mesmo, assim, do que nos é próximo, do que a gente pode falar sobre o que a gente vivenciou e experimentou. Acho que todos os curtas têm um pouco isso. E foi isso, foi na prática mesmo que a gente foi identificando esses temas, personagens, vontade de trabalhar os elementos de gênero. No início a gente falava, mas quando a gente fez o Lençol Branco, sobre isso que a Rosário falou, a gente falava, vamos fazer um TCC que vai ser um filme de terror, tinha isso. Mas é que a gente nunca parte da convenção do que é o gênero, a gente parte da história. A gente sabia que tinha essa história dessa mulher com esse bebê e qual era o melhor jeito de contar essa história. A gente deixava aflorar os elementos mórbidos e de gênero onde eles cabiam, né? A gente não queria ficar enfiando forçadamente o que seriam os elementos mórbidos. Isso é uma coisa que a gente tentou levar para o longa também, tentar ver para onde a história naturalmente nos levaria para o mórbido, assim. Assim, uma coisa que eu acho importante também da nossa formação, que eu sinto às vezes que, assim, o que me deu mais prática para melhorar meu trabalho como roteirista não é só fazer roteiros, né? Eu acho que... tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é você ver muitos filmes, porque você aprende muito assistindo filmes de diferentes tipos, né? Você não ter preconceito com estilo ou com gênero de filmes, ou se o filme é antigo, ou se é um filme atual. Eu acho que isso te ensina muito e te ajuda a identificar quais são os mecanismos que você pode usar para construir determinado tipo de história. E, sei lá, outra coisa que contribui muito para o meu trabalho como roteirista e como diretora é trabalhar para os outros, principalmente como montadora. Assim, acho que você aprende muito com montagem e trabalhando. Quando você trabalha para os outros, você tem uma experiência diferente porque você tem um distanciamento, você não está lidando com uma coisa sua, né? Então você tem uma espécie de uma relação diferente com o material, você tem mais compaixão, e aí você, como você tem que entender o que a outra pessoa está pensando, você racionaliza mais sobre o que você tem que fazer para chegar no que aquela pessoa quer, né? Então é um trabalho que é muito rico, e tanto eu quanto o Marco, a gente tem essa experiência também, né? O Marco, ele fez o roteiro do Meu País, que passou aqui, né? Então ele trabalhou, fez um roteiro para um outro diretor. Ele montou o curta da Gabriela, que passou ontem também, Uma Primavera, né? Então acho que essa experiência também de viver outras funções também contribui muito, assim, para o nosso trabalho como realizador.